Temos estudado esses dias, aos domingos, esse livro, Direção Divina, de Craig Groeschel, e ele então tem dado aqui alguns imperativos, e foi que pastor Valdir já pregou. Comece, pare, fique, avance, e hoje sirva. Então são pequenas decisões que podem mudar a sua vida. Ele inicia o seu livro, na sua introdução, citando o Albert Camus, que diz que a vida é a soma de todas as suas escolhas. A vida é a soma de todas as suas escolhas. E Craig Groeschel, ele vai então desenvolvendo esse raciocínio a respeito das escolhas, e eu fico muito em dúvida nessa relação do sirva, o serviço propriamente dito. E quando a gente está num ambiente como esse, de gente que parece que em Jesus tem encontrado o seu propósito de vida, nem sempre é isso. Achou talvez o caminho, a verdade e a vida, mas há um propósito que é muito peculiar, é muito particular. Por exemplo, se nós olharmos para a vida desse camarada chamado Gandhi, Mahatma é a titularidade, ele tem assim umas frases contundentes. A melhor maneira de se encontrar é perdendo-se no serviço aos outros. Forte, não é verdade? Uma pessoa que tem em si então essa questão do serviço, muito forte. Mais forte ainda é esta outra: quem não vive para servir, não serve para viver. Caramba, então o que ele está querendo se dizer sobre isso daí? São fortes, declarações muito fortes. Mas eu queria talvez mostrar para vocês nessa manhã que essa questão do propósito, ou de ter uma causa, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo. Servir, sim, servir nós podemos servir a todo momento, né? Em casa, no trabalho, na igreja, servir. Então são níveis diferentes, propósitos diferentes. Eu creio que é sobre esse propósito que eu quero falar um pouquinho com vocês. Jesus é o mais contundente deles, obviamente, trazendo para ele mesmo, fazendo a declaração do seu duplo propósito. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha a régua subiu. Dar a minha vida por vocês. Esse é Jesus. Será que eu tenho essa capacidade, essa causa? Eu olho para esses camaradas todos, e claro, Jesus, o principal deles, e eu fico falando, essa régua realmente ela é muito alta. Dar a minha vida para salvar, no caso alguém, não sei. A gente assiste um filme antigo já, Resgate do Soldado Ryan, lembra disso daí? Então, só para dar um spoilerzinho, porque é um filme antigo, mas ele, ao final de tudo, quando encontram o soldado Ryan, ele de fato é salvo pela corporação, mas a corporação toda morre, perdida na guerra. Mas ao final o comandante diz para ele: faça a vida valer a pena. E é assim que ele prosseguiu na vida até ficar bem velhinho, como o filme começa, ele bem velhinho, esse Ryan. Então, algumas coisas assim que a gente para pensar, e fica, será que eu tenho uma causa? Será que eu não tenho essa causa, como Jesus está mostrando?
O texto, então, do Greg Kroschel, ele fala de escolhas e decisões. Escolhas e decisões que podem mudar a vida. E eu fiquei pensando nessas questões de escolhas. Como é que a gente chega nisso? Como é que a gente chega assim a essas decisões? E o Craig também, ele é contundente. Ele termina o capítulo 5 dizendo: momentos que você escolhe servir aos outros e os colocam em primeiro lugar, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você quer contar amanhã. Bom, que tipo de história eu quero contar amanhã? Que futuro é esse que eu quero de alguma maneira expor para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os meus amigos? Que história que eu quero contar? Então eu preciso saber quais são as variáveis para que eu possa chegar numa escolha. Bom, eu vivo num mundo, o americano lá, meu amigo que me discipulou, por exemplo, ele mora numa outra realidade. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que a história de amanhã, as escolhas que eu vou fazer, elas consistem em variáveis, que são exatamente essas variáveis que estão expostas aí. As circunstâncias, as oportunidades, as decisões, e desculpa chamar Deus de variável, mas acaba sendo uma variável. As circunstâncias que a gente tem muita coisa que está fora da nossa mão. Ninguém escolheu nascer na América Latina, no Brasil. Ninguém escolheu nascer com a família que tem a sua genética. Nasceu, são as circunstâncias. Ninguém escolheu a família, os seus pais, ninguém escolheu a escola da infância, ninguém escolheu os primeiros amiguinhos, nada, circunstâncias que te levaram a isso daí. Primeira variável. A segunda, ela diz respeito às oportunidades. Sejam quais forem as circunstâncias, oportunidades aparecerão de monte, de montão na tua vida, e podem ser uma atrás da outra, tudo para te levar a essa questão de decisões, de escolha. Então, quando a gente diz que nós temos esta oportunidade, essa ocasião privilegiada, também vai depender de como você encara a realidade. Porque alguns de nós estamos insatisfeitos com o que temos, mas o outro, se olha para a sua vida e fala: pô, eu queria ser igual esse cara aí, e assim por diante. Mas são as oportunidades que vão acontecendo nas nossas vidas. Das circunstâncias surgem as oportunidades, e das oportunidades surgem as decisões. É a terceira variável. Essa liberdade, entre aspas, porque decidir para nós é quase que inevitável. Não decidir já é uma decisão. Você decidiu não decidir. Então, você imagina, por exemplo, agora que vem aquela foto da sala, você imagina, por exemplo, uma sala cheia de portas, que a gente chama de circunstância. E você imagina que cada porta dessa é uma oportunidade. Se você colocar a mão numa porta, abaixar a maçaneta, forçar a porta, bom, não abriu. Aí você vai numa outra porta, abriu. Na outra não, na outra abre. Aí você vai ter que decidir qual é a porta que eu vou entrar. Você tem a circunstância, que é a sala. Você tem as oportunidades diversas que vão aparecer. E você tem então que decidir. Escolhas. Escolhas. Servir passa por isso. É escolha. Não é interessante que o Senhor Jesus mesmo diz, na convocatória ao discipulado, em Lucas capítulo 9, Ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer.
Ele não está impondo. Não, é uma decisão que lhe cabe. Cabe a você. Então você escolhe ou você não escolhe. Se você quer, é uma decisão. E aí eu não estou colocando doutrina nenhuma, nada disso, né? Eu sei que eu estou numa igreja presbiteriana, não estou colocando nada disso daí. Não, são decisões do cotidiano, que eu preciso tomar, que você precisa tomar. Tá certo? E em último lugar, nessa questão de que nós precisamos aqui colocar mais uma variável, é Deus. Deus é uma variável. E aí a gente coloca na conta do mistério. Como é que é isso? Eu não sei. Pergunta para o pastor, por isso que ele é o pastor da igreja, aí você vai perguntar para ele. Mas a variável, Deus agindo sobre tudo, é uma coisa que, de fato, a história é quem vai nos dizer. Eu não tenho a menor ideia. Tem gente que fica orando, né, assim no sentido de que vou para esse emprego, vou naquele emprego. Tem nada de errado orar, precisa orar. Mas você não espere que alguma coisa mirabolante vá acontecer. Não, cabe a você decidir. Eu vou namorar com a japonesinha, com a loirinha, com a moreninha. Decisão que lhe cabe. E como é que é o andamento disso? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que Deus, Ele abençoa a minha intenção. Guarda isso. Deus, Ele não abençoa essas decisões que você acha que, eu tenho a aprovação. Não, Ele abençoa a sua intenção. Ele abençoa o seu coração. Então são essas variáveis que nós temos para encarar a questão da escolha. Muito bem, eu tenho escolhas a serem feitas. E aí, eu trago esta foto desta mulher apenas para ilustrar. O ano era 1998, já fazem alguns bons anos, e o meu amigo, pastor Ed René Kivitz, ele foi chamado ao gabinete, marcaram um encontro, uma jovem, bonita, rica, muito bem posicionada, e também casada com um moço rico, bonito, também muito bem posicionado. E quando ele entrou na sala, ela já estava esperando, aguardando. Primeira coisa que ela falou, virou-se para ele e disse: pastor, eu vou me divorciar. Ele tomou um susto, arregalou os olhos, porque aos olhos de todo mundo, aos olhos de quem está de fora, olhando para aquele casal, era um casal maravilhoso. Casal, como se diz, nota 1000. E ele então deu aquele suspiro e perguntou: mas o que está se passando? O que eu posso ajudá-la? E ela disse: pastor, eu não sou feliz no meu casamento. Como é que você não é feliz no seu casamento? Eu tenho a impressão que quando eu chegar lá pelos meus 90 anos, por aí, eu olhe para trás e faça essa crítica de que não valeu a pena. Talvez encharcada, ele, o pastor Ed, pensando com ele, por exemplo, da antologia poética do Pablo Neruda, que diz: confesso que vivi. Ou mesmo, se a gente olhar para os dias de hoje, mais recentemente aí, Titãs, né? Quando ele fala do epitáfio,
que ele deveria amar mais, que ele deveria chorar mais, e assim por diante. Talvez uma mente encharcada por conta disso. Eu não sou feliz. Mas qual é o critério que você tem? Qual é o critério de felicidade que você tem? Qual é o gabarito que vai dizer no final da sua vida se você viveu ou se você não viveu? E ele perguntando, mas também se perguntando, porque ele também não tinha a resposta. O que eu vou fazer? E ele honestamente, ele falou: olha, se você aguentar um pouquinho, eu gostaria que você, agora está me ocorrendo, de nós começarmos a discutir sobre esse assunto, sobre o sentido da vida, sobre a existência. E algumas semanas depois, ele criou esse grupo. Eu e a Luciana fomos chamados, além de outros casais, para fazer essa reflexão em cima do sentido da vida, da existência, do porquê das coisas. E fomos para lá, e esse casal também foi para lá. E iniciamos essa jornada que resultou num livro, Vivendo com Propósito, do Ed René, fora o merchan, para dizer para vocês que o casal continuou firme até hoje, 2 filhos maravilhosos e tudo, porque entenderam esse gabarito. Que gabarito? Que gabarito é esse que você pode ter em mãos e dizer: será que eu estou seguindo? Será que eu estou vivendo com algum propósito? Será que a minha existência está valendo a pena? É interessante pensar nessas questões, porque isso daí vai dar a você esta dimensão secundária, não essa dimensão, não diria secundária, essa dimensão que eu chamei no começo, porque tem essa coisa do serviço com essa causa, mas tem esse serviço também com o propósito de você servir porque você é ser humano. Simplesmente porque você é ser humano, e porque você é ser humano, está intrínseco em você servir. Quer ver uma coisa extremamente interessante? Por exemplo, é um versículo que eu gosto muito, é 2 Coríntios, capítulo 1, lá pelo 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, mais ou menos em diante. Essa passagem toda fala sobre tribulação. Mas nesse versículo especificamente, ele vai dizer que o Espírito Santo o consola com um propósito. Para quê? Para que você console outras pessoas. É um versículo que eu tenho em alta conta. Independentemente do problema, da tribulação que você esteja passando, ele está dizendo isso, que você é consolado para consolar outras pessoas. A minha mãezinha foi embora há exatamente 1 ano atrás. Semana passada fez 1 ano atrás. E a gente vir para cá já dá um tremor na gente, Assim, por mais tempo que a gente passe, mas estar diante de vocês causa assim aquele friozinho na barriga. Então imagina você falar no velório da mãe. Eu estava todo embasbacado, o que eu vou... Mas lembrei desse versículo, e lembrei que apesar da Covid, alguns estariam lá, porque essa mulher era amada, era um negócio fora de série, e de fato isso aconteceu. Então eu pude falar, eu não, o Espírito de Deus me tocou. Eu precisava ser consolado naquele momento, e eu fui consolado. Para quê? Para consolar as outras pessoas. E não esqueça, isso é diuturno na sua vida. Isso é toda hora na sua vida. Você acha que você tem problema? Pode ter o problema. Busca o Espírito Santo, você vai ser consolado para esse propósito, para consolar outras pessoas. Muito bem, nós então fomos atrás desse propósito, fizemos aí alguns seminários e nós começamos a entender
esse sentido da vida, o porquê das coisas, por que as coisas deveriam ser do jeito que tinham que ser. Então, por exemplo, uma bola, ela foi feita para chutar, foi feita para jogar bola, para voleibol, para basquete, para futebol. E eu lembro que tinha uma bola em casa, por exemplo, que era para segurar a porta. Na minha casa, quando era moleque, tinha uma bola murcha, e ainda a gente murchava para ficar um pouquinho mais pesada. Então eu imaginava que essa bola era infeliz, né? Porque ela não cumpria o papel dela, ela ficava segurando uma porta. Água foi feita para molhar, água foi feita para a gente tomar banho, fogo foi feito para queimar, faca foi feito para cortar, cada qual fazendo o seu papel. Só que nós não somos coisa, nós somos pessoa. E aí então nós fomos buscar aonde? Nós fomos buscar esse gabarito na própria palavra de Deus. Naquela época era comum acontecer aí os workshops com os coaches. Naquela época os coaches já estavam iniciando, né? Não é essa febre que é hoje, mas estavam ali iniciando os coaches. E também havia todo um movimento de autoajuda, a literatura farta, mas era a partir disso daí? Não, nós somos cristãos, nós temos a cultura judaica cristã, onde é que nós vamos buscar essa referência? Bom, na palavra de Deus, foi ali que nós vamos buscar referências para o ser humano. Para que o ser humano existe? O que expressa a natureza humana? E a Bíblia Sagrada, ela nos impõe isso, ela nos fala. Como? Ela fala dizendo, em primeiro lugar, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a primeira coisa que nos diz é que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Interessante. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, aliás, uma criancinha perguntou para o seu pai: pai, o que é espírito? O pai ficou meio de saia justa, saia na calça justa, né? E disse: bom, filho, no mundo tem coisa que a gente pega que não pega. O espírito é uma coisa que não pega. Então, sei lá se a criança entendeu, mas enfim, foi a forma que ele achou de dizer como é que era o espírito. Mas Jesus diz que Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espiritual, Ele é a nossa semelhança. O Talhar de Chardin, ele diz que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Interessante. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, há algo, gente, que está na condição, na dimensão do espírito. Não está nessa dimensão aqui física. Por exemplo, banho de mar, você vai tomar um banho de mar, é gostosa, aquela água morninha, gostosinha e tal. Aquilo está na dimensão física. Você vai saborear uma boa refeição, aquilo está na dimensão dos sentidos, aquilo é físico. Você vai, o sexo está na dimensão física, prazeroso, e assim por diante. Uma boa música, são coisas que a gente consegue sentir, a coisa é sensorial, então tá no físico. Mas quando a gente diz que é espiritual, tá para além disso daí, tá para além dessas questões. Então nós, como seres humanos, somos seres espirituais, precisamos viver essa dimensão do espiritual. E para esse propósito, a gente dá o nome de transcender. Nós, seres humanos, precisamos transcender. Por exemplo,
essa questão de ver e enxergar, de ver e olhar, essa coisa do material e do imaterial. Parece que lá em Lucas capítulo 7 tá bem definido isso. Lá em Lucas capítulo 7 acontece que está vindo uma multidão com um referencial vivo, que é Jesus, e uma multidão atrás. E tem ali o cortejo fúnebre da viúva de Naim, do seu filho, que faleceu. Ela já era viúva, e o seu filho faleceu. E aí está vindo o cortejo. Nisso, as duas multidões se encontram, encabeçando lá Jesus à frente, e à frente da outra multidão a mulher. Quando eles se cruzam, diz Jesus que viu e se compadeceu. Em outra tradução, disse que ele observou. Então é mais do que viu. Não sei se dá para entender isso daí. Está nessa dimensão espiritual, desse discernimento. Ele observou e teve compaixão. Escaneou, já fez a leitura. Parece que é a mesma coisa também com aquela mulher do fluxo hemorrágico. Todo mundo empurrando, parece futebol americano e tal. Aí de repente Jesus fala assim, alguém me tocou. E os discípulos dizem, como assim você me tocou? Parece futebol americano, um empurrando o outro. O senhor diz, quem me tocou? Não, mas é um toque diferente. De mim saiu poder. É um toque diferente. Então é essa a realidade. É a realidade do transcender. Irmãos, aí eu fico me lembrando de em quantas oportunidades nós temos possibilidade de transcender, o quanto uma comunidade pode nos ajudar nessa perspectiva. Muitos anos atrás também eu tive a oportunidade de ir para Anaheim e visitar a Vineyard de Anaheim, que foi exatamente o primeiro cântico, um dos cânticos cantados aqui. Acho que 2 cânticos nós tivemos hoje da Vineyard. Então era uma comunidade reconhecida, pelo menos é o que a gente acha aqui no Brasil, pelas músicas, pelas autorias dessas músicas, que falam muito nesse sentido vertical. Todas as poesias, todos os cânticos, todas as letras dizem respeito à fala minha com Deus. É assim que a gente imagina uma Vineyard. Mas o John Wimber, que foi o fundador, ele tinha uma outra pegada. E ele já havia morrido à época que nós fomos para lá, e quem nos recepcionou foi um cara formidável, chamado Bob Fulton. E o Bob, ele falava em evangelismo de poder. O que é o evangelismo de poder? Eles têm ali uma prática muito interessante naquela comunidade. Eu narrei com o pastor Valdir, e eu disse que foi o local onde eu mais senti na minha vida a presença do Espírito Santo tocando na pele. Me arrepiava assim. Era uma manhã, domingo pela manhã, e a gente já chegava assim no estacionamento, como tem aqui, e a gente tinha alguns recepcionistas. Os caras vinham até nós, né? Queriam saber se nós fôssemos visitantes pela primeira vez. Eles nos levavam a um lugar onde nós recebíamos um kit dizendo o que era aquela comunidade, os horários dos trabalhos que eles tinham e tal. Mas tudo isso daí ainda não foi aquilo que estava enchendo os meus olhos. Eu achava bacana pela excelência. Como eu gosto dessa comunidade que prima pela questão da excelência. Ninguém gosta de chegar num lugar e tropeçando nos fios. Gosta? Ver a coisa toda emporcalhada. É um negócio assim triste. Você vai no banheiro, aquele negócio tudo desajeitado assim. Desculpa, viu, irmãos, mas ninguém gosta. Já dizia um autor norte-americano que a excelência honra a Deus e inspira pessoas, e vice-versa. A excelência inspira pessoas e honra a Deus. E é isso. Lugar excelente.
Aí eu cheguei dentro daquele ambiente, era uma penumbrinha assim, a luz fraquinha, só a luz do dia entrando, um auditório assim para quase 8.000 pessoas naquele dia, estava a parte de baixo só lotada, umas 5.000 pessoas mais ou menos, e aquele cântico e aquele andamento musical, tudo acústico, violãozinho, tinha até harpa, tudo acústico. E lá pelas tantas o pastor pregou, os ladrões da alegria, lembro até hoje, Filipenses capítulo 4, e aí, foi nessa hora que eu achei interessante, ele foi à frente, e ele disse, e nada demais nisso, não tem nada demais, não é que o cara é profeta, que o cara é reteté, nada disso. Ele diz, no meio de uma multidão, certamente há pessoas como eu descrevi, e eu quis orar por eles. E então ele falou, eu sei que aqui no meio tem pessoas com dor de cabeça, venham aqui à frente, queremos orar por você. E aí então, pessoas vinham e ele fazia outro tipo de apelo, sem apelação, mas obedecendo o rigor daquilo lá que estava lá, na boa, e pessoas vinham, tocadas talvez pela mensagem, e aí, vinham outras pessoas treinadas na comunidade, pessoas que foram treinadas, pessoas que receberam a instrução para aquilo, e aí chegavam perto das pessoas, o João veio para frente, e aí eu como instrutor, primeiro eu falo com o João, posso colocar a mão em você? O João fala, tudo bem, pode. E eu acolho esse irmão. Hoje com a Covid está meio complicado, né? Mas eu acolho esse irmão. Quando eu acolho, eu pergunto para ele, o que te fez vir aqui à frente? A mensagem do pastor. Legal. E ele então com ele ouviu a mensagem, ele fala, você está com falta de alguma alegria no seu coração? O que está passando com você? Se você quiser falar, se você não quiser falar também não tem problema nenhum. E aí a pessoa pode falar. E nisso começou o que ali? Começou um relacionamento. E a pessoa treinada, ela diz eu falo para o João, você quer esticar essa conversa durante a semana? Acho que vai ser legal. Podemos fazer isso? Podemos. E aí a gente começa a estreitar o nosso relacionamento. Entende isso daí? Mas o que me tocou, por exemplo, talvez eu arriscar a falar alguma coisa para o João. E falar, João, o que trouxe você à frente são seus negócios? Eu arrisquei, eu não sei da vida do João, só arrisquei. E ele, daqui a pouco, ele começa a chorar. Acho que eu peguei na ferida. Mas foi o Espírito que me fez eu chegar a isso. É isso que eu falo de transcender. É isso que eu falo, que nós precisamos viver essa dimensão espiritual. Nós precisamos nos arriscar de vez em quando. E é dizer simplesmente, faz sentido? Não faz sentido. Então, legal, obrigado. Mas se faz sentido, está ali matéria-prima para nós trabalharmos. Matéria-prima. Para que o Espírito trabalhe. Então, transcender. Nós somos pessoas, nós somos espirituais. Essa cadeira aqui, por exemplo, ela não tem problema de consciência.
ela não vai ficar com problema de autoimagem, ela não vai chegar, virar para outra cadeira à noite e vai falar para ela, poxa, ninguém sentou em mim, né? Não vai ficar com crise, não vai ficar precisando de terapia, não vai ficar precisando aí de nada disso, ser instruída nesse sentido. Por quê? Porque é uma coisa, muito embora ela esteja aí, ela não sabe que ela está aí. Mas nós sabemos, nós estamos aqui. Se você está achando meia boca essa mensagem, você educadamente, você vai levantar, dá um sorrisinho para mim, vai dar um tchauzinho e vaza. Uma cadeira não pode fazer isso daí, que é coisa, mas nós não, nós somos seres humanos, e a gente então está trabalhando com isso. A gravidade não é pessoa, a luz não é uma pessoa, Jesus não é uma força, Jesus não é uma luz nesse sentido, não, é uma pessoa. E aí, como pessoa, nós também precisamos crescer, que é o nosso segundo propósito. Nós precisamos crescer. Sabe aquele cara, você trabalha com cara, ou eu mesmo, trabalho com cara lá, e o cara vai falar assim para mim, meu, você é muito mimimi, cara, você é muito nheca, aí você, sei lá, cresce, rapaz, é assim que a gente fala, seja homem, então vamos crescer, é nessa relação emocional. Às vezes para o teu marido também, né, você chega e fala assim, vamos crescer, para o marido, né, dizem que marido ideal é o marido com 92 anos, não tem ninguém na vida, está entubado lá na cama e com $1 milhão no banco, né? Esse é o marido ideal, né? Mas é isso. Precisamos crescer, e a Bíblia nos incentiva a isso daí. A matriz do ser humano é que nós precisamos ter o propósito de transcender, de crescer, de nós afogarmos e aprendermos sobre os nossos desejos, as nossas paixões, né? Precisamos crescer. O gato, por exemplo, o gato ele já nasce gato. Gato ele já vem com chip de fábrica. Nós seres humanos não temos chip. Nós precisamos ser educados, aprender a ser educados. Nós precisamos ser socializados. Nós precisamos ser integrados. Não é assim? Porque somos seres humanos. Então Deus, Ele é Espírito, Deus é aquele que nos promove o crescimento, porque Ele é a régua maior de todos nós, e Deus, Ele é uma coisa, a gente fala coisa, né? Mas Ele é criativo. Deus é criativo. E nós precisamos ser criativos. Ele criou todo esse mundo. E nós precisamos ser criativos. Antes um pouco, voltando à fita aí. Esqueci de falar. No crescer, a comunidade oferece para você uma série de oportunidades. Por exemplo, o discipulado. É essa maneira do crescimento. E eu sei que vocês têm uma pegada muito forte em querer discipular um ao outro. Então tenha isso como oportunidade. Tenha isso como oportunidade. Então, criativo. Deus é criativo. Nós seres humanos então também somos criativos. O João de Barro,
João de Barro, ele faz casinha do mesmo jeito, sempre que ele foi João de Barro, não é verdade? Mas nós, seres humanos, não. Nós já fazemos varanda gourmet, nós já fazemos piscina, fazemos casa de 2 andares. Por quê? Porque nós somos criativos. Então nós vamos criar também. Vamos criar. Por fim, nós vamos construir. Construir sempre. Construir toda essa relação criativa. Uma comunidade, ela pode ter tantos ministérios quanto ela desejar. Parece que vocês têm essa pegada aqui, por exemplo, do jiu-jitsu, do Muay Thai. Meu filho adorou, veio aqui essa semana, disse que bacana, pai, vou voltar. É um atrativo. Mas será que tem alguém aqui que pode se levantar e falar assim: pastor, eu quero fazer o ministério do triatlon infantil? Tanto criança aqui, triatlon infantil? Infantil é... Quero fazer um Iron Kids. Pô, bacana. Mas você que vai fazer, né? Senão a gente fica naquele ministério das ideias. Não é isso? As igrejas têm muito ministério das ideias. Levanta muita, né? Muita coisa bacana e tal. Mas você vai fazer? Não. Estou dando uma ideia. Não, mas não é por aí. Então, gente, se a gente pudesse aqui expressar nessas palavras, transcender, crescer, conviver e construir. Por que nós temos pequeno grupo? Para que é? Para haver essa convivência, para haver esse relacionamento. Tudo para que você, devagarinho, vá servindo. Hoje eu participo de um pequeno grupo. Hoje eu fico com a criançada. Hoje eu vou arrumar uma cadeira. Terminou o culto, eu vou pegar a cadeira, vou empilhar lá. Hoje eu vou contribuir. Enfim, pequenos gestos, pequenas decisões. Decisão que você pode tomar hoje. Decisão que você pode se levantar e dizer: bom, eu quero fazer. Quem sabe para ter uma causa lá na frente? Quem sabe? Se tiver uma causa, bacana. Tem gente, irmãos, que é irritantemente feliz e não tem uma causa. Já viu isso? O cara leva o cachorro para fazer cocô à noite. O cara convive com a sua família. E não tem nada de errado nisso. Aí você fala para ele: qual é a tua causa? Não tenho causa. Causa vocês que estão falando agora. Propósito vocês que estão falando agora. Isso aí não tinha no meu tempo. Propósito foi aí, criar vocês serem médicos, aí, engenheiros. Isso aí foi meu propósito. E na verdade, isso daí é responsabilidade. É diferente. Cuidar dos pais que são idosos é um serviço, mas não é uma causa, é uma responsabilidade, é dever, mas é um serviço. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente tem essas duas prateleiras. É esses caras que a gente espelha, que está lá em cima, e Jesus, o maior deles, que ele veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E tem um outro serviço que a gente vai servindo. Por quê? Porque a gente não é besta, literalmente falando. A gente não fala: esse cara é um monstro, esse cara é um besta. Por que é um besta? Porque não se humanizou.
Serviço faz parte disso. Servir faz parte de você ser humano, ser pessoa, ser relacional, de você crescer, de você se importar. Já estou terminando. Então, sirva. Pode ser na comunidade? A comunidade te dá N oportunidades. Muitas, variadas. Mas pode ser no teu trabalho. Pode ser no seu serviço, como a gente fala. Pode ser, claro. Nada de errado. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar. Não é verdade? Como é que se ganha dinheiro? Trabalhando. E a gente precisa trabalhar. E às vezes você não tem uma causa, você tem uma carreira que faz toda a diferença na sociedade. Não é verdade? Então é essa a expressão do serviço. Sirva. Para a comunidade cristã, ou como um todo, eu trouxe lá uns livros que os primeiros que chegarem vão ganhar. Eu não trouxe para vender, eu trouxe para vocês, quem chegar lá, pegar, pegou e Deus abençoe. Mas com a ideia de que você, pelo menos, você vai dar uma folheada. Você vai, pelo menos, dizer, pô, acho que isso daqui vai ser legal para eu começar alguma coisa. Então eu trouxe lá o livro do Dr. Francisco, Pediatra Instruindo a Família. É um livro que fala das patologias da infância, para você identificar. Se você é mãe, pai, você vai ter esse livro e você vai falar, pô, bacana, o Faustino já ganhou, né? Ganhou e tal, que tem lá todas as suas pequenininhas, mas se você quiser, você vai lá e pega esse livro. Porque você pode instruir as pessoas, você pode estar com elas, você pode conversar com elas. Tem um outro conjunto de DVD e é um curso sobre missões. É como você pode servir. Quem sabe você tem um chamado para fora de Marília, em algum outro lugar, pode ter até a questão de uma transformação para um outro país, de transformação cultural, enfim, você tem ali, é um curso sobre missões. Você tem ali o Conhecendo Jesus, que foi o Ismael Esperandil, que escreveu, são mensagens, o beabá da vida cristã, o passo a passo. Então é um momento quando você pode falar de Jesus para alguém, ou pode iniciar um processo de discipulado, incentivando a conhecer Jesus. Tem ali, tem uma meia dúzia. Tem um outro livro que vai falar do propósito do casamento, é uma apostilinha, mas que você tem uma sequência, vai falar lá da intimidade também, vai falar de finanças, tem vários, mas eu trouxe só o propósito. Se você gostar dessa área de casamento, você vai pegar. O que mais que eu trouxe? Sei lá. Ser empresário, Deus no trabalho. Quem escreve é o Ken Eldredge, ele é voltado a Business as Mission, é um cara que está nos negócios, tem muitos negócios, mas a vida cristã dele bonita, que fala e como é que ele então exerce isso nas empresas, nas corporações. Trouxe ali também um outro livro, sei lá, você tem, Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus não, Jesus Maravilhoso Conselheiro. Jesus Maravilhoso Conselheiro é um curso também, que dá para você essa oportunidade de você sensibilizar mais o espírito para essas questões mais espirituais. Discernimento. Meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Então tem lá, está lá. É para você pegar
e para você iniciar, é um esquenta para o ministério. Mas talvez aqui haja dezenas de outros ministérios que talvez você queira criar, iniciar. Irmão, faça isso, sirva, aqui ou ali ou além. E eu espero de fato que haja uma compreensão do serviço na sua vida, na vida do outro. Afinal de contas, a gente recebe tudo isso para abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe as suas intenções. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de deixar o recado. Obrigado, Senhor, porque talvez a gente tivesse muito mais coisa para expressar, mas espero que essa semente tenha ficado no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. A importância do serviço. Não é necessário uma causa, não é necessário morrer pelas pessoas, ainda que a régua que o Senhor deixou seja altíssima. Mas como seres humanos, dá-nos a oportunidade de servir. Servir aqui na nossa comunidade, servir na sociedade, onde quer que a gente possa ir, como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.